E aí pessoal, tudo bem com vocês hoje? Começa agora mais um Trolls na Caverna e o programa de hoje é um dos mais importantes que nós já fizemos, apoiando o povo brasileiro nessa luta por melhorias em todos os setores do país. Acho melhor até esse programa não ter nem vinheta, porque o assunto é muito sério. Estamos começando mais um Trolls na Caverna, só que um pouco diferente. Necessário para um momento diferente no nosso país, não é? Com certeza. Com o nosso convidado aqui, o Lucas Lins, vai conversar com a gente a respeito dessas manifestações, desses movimentos populares. E a gente pode começar, acho que falando do estopim, a explosão que teve aí, que foi o que aconteceu em São Paulo. Chamou a atenção do mundo inteiro, não só o Brasil, como o mundo inteiro se mobilizou, né? Pois é, São Paulo foi o ápice dessa indignação popular, né? Há alguns anos já vem acontecendo outras manifestações, por exemplo, lá em Teresina, que é a minha cidade natal, no Piauí. A gente teve manifestações no final de 2011 e no começo de 2012 contra o aumento da passagem também, e nessa época também outras cidades do Brasil como Joinville e Vitória. Como não são cidades que estão muito grande, né? Na mídia, não são muito grandes, não teve essa repercussão. Meio que isso aconteceu em São Paulo e foi tipo, olha, é agora. É real, é agora, foi o foco, né, para o Brasil todo acordar, né? Sem dizer que o momento também é muito oportuno aí, a Copa das Confederações acontecendo. É o momento que o mundo está olhando para o Brasil também, independente de manifestação ou não. Eu volto a falar da questão das manifestações anteriores. Teve um massacre, que o pessoal chama assim, massacre de Pinheirinhos, no interior de São Paulo, na região de São Paulo. Foi em começo de 2012, não está com muito tempo. E que também chamou muita atenção na época, mas que agora, né, sumiu da mídia, claro. E eu me lembro muito bem de um jovem que ele fez greve de fome em frente à Rede Globo no Rio de Janeiro, Pedro Rios Leão. Vocês podem também conferir o vídeo dele no YouTube. E que ele fala disso, ele acompanhou todo esse processo de Pinheirinhos, ele fez até um filme, não me recordo se é um documentário, algo do tipo assim. Ele ficou tão indignado, ele ficou se sentindo tão mal, como ele próprio fala no vídeo, que ele não conseguia dormir, não conseguia comer direito e deu isso na cabeça dele, ele foi fazer greve de fome. Não vai resolver nada, uma greve de fome, você acha? Quem não faz nada não pode falar nada. Isso é só para provar que o problema e os protestos não são de hoje. Não é de hoje. Agora explodiu tudo isso de foi uma o vez. ápice. Isso foi o ápice. Tanto político com dinheiro disponível para comprar paletó, com salário absurdo, auxílio a milhares de coisas. Auxílio tudo, auxílio até terno. Alguns não, a maioria tem um carro novo, todo ano troca de carro. Pra que trocar de carro todo ano? Pois é. Só pra ter um modelo novo de um carro, e carros caros. Assim, a gente tá pincelando várias coisas que aconteceram, e vocês podem até ver no YouTube, sobre um vídeo muito interessante que tem no YouTube sobre a vida dos políticos na Suécia. A vida de um político que ele não ganha salários absurdos, ele ganha um auxílio muito básico, como se fosse um salário mínimo nosso. Ele tem um kitnet para ele viver, muito simples. Eles andam de bicicleta, vão para o trabalho. Política não devia ser um emprego tão supervalorizado, que teria que ser voluntariado, digamos assim. Você não deveria ser pago por isso, porque todo mundo discute sobre política. A gente está fazendo isso agora aqui. Muitas vezes pessoas que não têm esses cargos aí fora têm muito mais consciência política do que qualquer pessoa que está lá dentro. Lembro que o Tiririca, na campanha dele, perguntava: vocês sabem o que o deputado faz? Eu também não, vota em mim que eu te conto. Ele te contou? Ele não me contou não. Pois é, eu também. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei, mas vote em mim que eu te conto. A questão da mídia é uma coisa bem interessante, né? A gente fala só de TV, mas assim, porque a TV é a mídia de maior impacto, que tem mais influência. Você está vendo aí que tudo é manipulado, só que essa semana, nesses últimos dias, ela modificou um pouco o seu discurso, né? A mídia é uma coisa deplorável. Eu tenho até um relato pessoal. Mídia de massa. A mídia de massa
Um exemplo bem claro que eu digo para todo mundo, quando eu cheguei aqui no Rio, eu tinha aquele receio que todo mundo tem, que não é do Rio de Janeiro, tem aquele medo do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, porque pensa que vai ser assaltado assim que pisar o pé fora do ônibus, do avião, vai ser morto, bala perdida, e não é isso. Tem lugares perigosos, mas não é todo o Rio. O problema da mídia é que a mídia não te dá a dimensão. Ela mostra os crimes hediondos um pouco como se fosse o todo. Isso, exatamente. Isso é para vender, isso é o sensacionalismo puro, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que nós não estamos dizendo que vivemos num país maravilhoso, às mil maravilhas. Mas nós queremos esclarecer a violência sim, mas a mídia não mostra tudo o que acontece. Assim, no jornalismo a gente tem uma teoria, que eu não me recordo se esse é o nome da teoria, mas que eu me lembro muito bem de um professor dizendo que são os 3 S's, que é o que mais dá audiência em um veículo de comunicação: sexo, sangue e sensacionalismo. Sexo, né? Qualquer coisa com coisas relacionadas, né? com temas sexuais. Mulheres seminuas, enfim. Sangue, acidentes, tragédias, morte, violência, tudo isso. Dá muito audiência, muitos cliques, muitos telespectadores assistindo. E o outro S é o sensacionalismo puro em si. Aqueles casos hediondos que tiveram recentemente nos últimos anos, que a gente o povo brasileiro se esqueceu ou está adormecido, como o caso da menina Isabela Nardoni, foi assassinada pelo pai, enfim, foi jogada. E ficou uma semana. E ficou uma semana, não. Ficou 1 ou 2 meses falando sobre isso. Tem muita gente que diz que a culpa é do povo porque quer ver violência, quer ver sexo, quer ver sangue. Não, eu não penso assim. Eu acredito que o povo é desinformado, não tem educação, não tem o que assistir, vai assistir aquilo que está na TV. E a TV vê que tem aquele retorno, que o povo está vendo isso, publica matérias desse tipo e mostra coisas sensacionalistas. Não é que gosta de publicar espontânea vontade. O povo não tem educação. O povo está condicionado a gostar daquilo. É um condicionamento. Então é esse ciclo vicioso, entendeu? E a internet? A internet também é uma mídia, né? É um meio de comunicação. Sim. Mas as pessoas têm ganhado cada vez mais espaço e mais poder dentro dessa mídia, dentro da internet. Sem dúvida, é um dos maiores meios de comunicação, se não o maior. O problema é que não tem um centro, né? Por exemplo, a TV você tem 5 emissoras, vamos colocar assim, maiores. Mas isso... Na internet não tem esse centrismo. Isso é bom. A internet é construída por qualquer pessoa que esteja nela, seja boa ou ruim. Mas o que a gente está vendo com as manifestações é que as pessoas estão utilizando de forma muito positiva para fazer a diferença no Brasil, para tentar mudar o Brasil. Imagina só se não houvesse redes sociais, como seriam essas manifestações, como a gente estaria encarando? Mas obviamente tem pontos muito negativos na internet, como vários portais aí pelo Brasil todo que divulgam apenas o sensacionalismo e os 3 S's que eu falei antes. E o pior, uma coisa que eu não citei antes, existe um sensacionalismo de encobrir os fatos porque você tem alguma ligação política, alguma ligação monetária com algum... Desinteressante para os negócios. Desinteressante para os negócios do portal. Eu estagiei muito em portais e jornais desse tipo e tinha matérias que eu fazia que eu não podia publicar porque feria os interesses políticos da empresa de trabalho. O idealismo jornalístico não existe, né? Nesses portais não. Assim, a ética jornalista é muito complicada. Você aprende que você tem que ser ético, que você tem que falar a verdade, que você não pode encobrir os fatos, mas o jornalista ele sofre muito porque ele tem que ganhar o seu dinheiro, às vezes ele se vê nessa situação difícil para poder no final do mês ganhar seu salário honestamente. Sobre essas atividades assim na internet, tem também um movimento que é conhecido como o Anonymous, né? Sim. E estão fazendo ações de tirando sites da Dilma, por exemplo, e colocando informações sobre o manifesto, tirando sites do Corinthians, tiraram. São pessoas que querem mudanças. É uma ideia de revolução, é um consciente coletivo. Então, ele não tem país, não tem membro, não tem membro. Ele é uma onda popular, uma onda popular na internet, né? Começou na internet, está transpondo as barreiras, foi pra rua, né? Inclusive tem um filme muito bom,
que se chama We Are Legion, Nós Somos a Legião, We Are Legion. Que tem no YouTube, tem ele legendado, só você acessar. Tá por aqui também. E ele conta um pouco da história do Anonymous. Quando foi pra rua essa parada da máscara, que eu achei interessante também falar. Por quê? Qual o simbolismo? Essa máscara aqui, ela é do quadrinho. Do Alan Moore, que é V de Vingança. Esse quadrinho foi baseado na história real desse cara, de um soldado inglês, né, que é o Guy Fawkes. Ele participou de uma revolta chamada Revolta da Pólvora. O grupo dele arquitetou e explodiu o parlamento inglês, mas que acabou não dando certo porque eles porque viram que tinham muitos inocentes dentro do parlamento. Então eles foram pegos, foram capturados, e o Guy Fawkes ele tornou-se um mártir, digamos assim, um símbolo de revolução. A partir de 2008, mais ou menos, foi utilizada pelo grupo Anonymous e está aí em todo canto, virou um símbolo do grupo. Eu acho interessante destacar uma coisa, que na manifestação que a gente foi aqui na nossa cidade, algumas pessoas estavam protestando: pô, pra que usar essa máscara? Isso aqui não é festa de criança nem nada disso. Mas que talvez não conheçam o simbolismo por trás disso aí. Isso aqui é uma forma de se comunicar com o resto do mundo. Sim. Uma pessoa pode estar vendo uma manifestação em qualquer lugar e não saber o que está acontecendo. Mas se vê uma pessoa com isso aqui numa manifestação, é o povo se revoltando contra algo de errado no seu governo. Algo de muito errado. Sempre houve problema, sempre houve gente se manifestando. Sim. Mas a grande massa não sabia disso porque é acomodada e não se interessa por política, né? E essa acomodação das pessoas que tem que mudar, política não é tão chato como eles dizem. Política é importante para sua vida. Tem uma diferença que as pessoas têm que saber. O que é política e o que é politicagem. Política é o ato de se reunir, de discutir, debater. É organização. Organizar ideias, social. Organização social, mobilização social acerca de problemas ou soluções para a população. Politicagem são ideias focadas apenas no interesse de um ou de um grupo só, entendeu? Então isso, quando você diz, eu odeio política, você está querendo dizer, eu odeio politicagem, porque políticos decentes no Brasil existem. Então, a mensagem que a gente pode deixar é: usem esse momento importante que a gente está vivenciando para pesquisar, para se informar, para saber mais do que está acontecendo e o que pode acontecer e participar disso da melhor forma possível, não só agora, mas sempre, todos os dias que estão por vir, que todas as manifestações que aconteceram antes foram para chegar nesse basta, nesse chega que a gente chegou agora. E a partir desse chega, você não pode mais ficar parado, cara. Manifeste-se, divulgue, compartilhe, grite pelo que você acha que está errado no país, pelo que está errado no país. É como diz a frase clássica do quadrinho do V de Vingança, né? O povo não deve temer seu governo, o governo é que deve temer seu povo, não os governos. E o governo precisa entender isso. Parar de servir a corporação e servir ao povo. Nós temos que mostrar a eles que nós estamos aqui. Sim. Não somos só ovelhas. Então, essa é a mensagem. Um grande abraço. Espalhe a mensagem. Um grande abraço, a gente se fala. Tchau.